El hombre de Brasil. Así. Bueno, Dios. Vamos acá. Oye, Pablo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Ahora tuve que resistir porque mi esposa me estaba diciendo vamos a comer un pastel a la espera. Y yo dije, no, tengo la clase de filosofía. ¿Hasta en la Tuve que... feria? Sí, sí, sí. ¿Pero hay por allá? Estamos en Goiânia. Ah, está en Goiânia. Ah, Sí, sí, sí. bueno, ahí sí. Sí, sí, sí. Pensé que ya la habían llevado a Argentina el pastel de la feria. Ah, no, hay uno, pero es malísimo. Sí, Hay uno, la pero está muy... empanada sí, pero pastel Sí. no. No, no. Lo mismo acá con las empanadas que venden acá. Sí, Dejemos las cosas a sus respectivos países. Disfrutemos de lo que hacemos bien. claro, es cierto. Cada uno con su especialidad. Y ya me perdí la clase pasada. Bueno, la resumí ahora, justo ahora estaba terminando. Y dije, no, no me la voy a perder de nuevo, sino la semana que viene de nuevo. Y es mejor participar, mejor participar. ¿Están de paseo? Estamos, sí, visitando a la familia. Qué Sí, sí. bueno, qué bueno. Marciano y Heriberto, bienvenidos. Gracias, profe. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo anda? Hermano Pablito, mira vos. Entonces, Ahora tengo que hablar portugués, que está en Brasil el hombre. El argentino más brasileño que conozco. El Ya, brasileño más argentino que você conoce. ya te extraño, hermano. Ahí vienen. vamos Igor. acá. Ya estamos grabando, Pastor Joven, y también ya te pasé el host, ¿está? Así que cuando vos quieras, ¿está? Puede empezar. Te dejo el comando. Sí, gracias, pastor. Vamos a empezar orando, ¿sí? Por favor, Heriberto, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí, pastor. ¿Puede orar para nosotros? Sí, claro. Oremos. Padre querido, Dios Todopoderoso, acá en esta noche te pido, Señor, que se haga presente entre nosotros para que podamos estar atentos a esta enseñanza, que podamos aprender un poco más de tu palabra, aprender un poco más sobre ti, Señor. Ayúdanos a que podamos estar atentos y te agradezco, Padre, por este momento de enseñanza. Te oro y te pido en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, en nuestra caminada llegamos hasta la modernidad, ¿sí? Só quiero rever eh, la última diapositiva de la clase, la aula pasada, la clase pasada, en que tenía esta inscripción, ¿sí? Por favor, Pablo, ¿puede leer para nosotros? Sí, pastor. La filosofía, a lo largo de la historia, ha transitado tres momentos fundamentales que marcan transformaciones en la forma de entender el mundo y el lugar del ser humano en él. Estos periodos están profundamente vinculados al desarrollo del pensamiento racional y la relación con la autoridad trascendente, especialmente en lo que respecta a la revelación. Sí, estamos diciendo a respecto del desarrollo, pensando en el pensamiento racional y la revelación con la autoridad trascendente. Ah, es importante que sepas que es una visión del mundo iluminista, ¿sí? Ellos marcaron el mundo en tres momentos de la historia, considerando que antes del iluminismo, la humanidad vivía en una fase que podemos llamar de infancia filosófica, donde predominaba la interpretación mítica
y la dependencia de autoridades externas. Ellos chamam que el mundo se daba, el entendimiento del mundo se daba a través de fábulas, mitos y narrativas simbólicas. La razón estava subordinada à autoridade religiosa, crenças tradicionais ou à revelação divina. Pero quando hacen uma divisão como esta, chamando de la infância, é uma divisão pejorativa. São porque para eles a resposta não venia de la razão, venia de um mundo místico lleno de crendices, ¿sí? De fábulas, de mitos. El segundo momento es el momento propio del iluminismo, del ascenso de la razón y la libertad. El primer momento que antecede el iluminismo y el segundo momento, el iluminismo. Com a chegada do iluminismo, surge um movimento de liberação de la razón. ¿Liberación de qué? De la revelación, de las creencias. La razón se convierte en la nueva regla de verdad de la humanidad. La razón, con el iluminismo, se fundamenta para el acceso a la verdadera humanidad y a liberación de la ascensión del ser humano a su próprio entendimento. Há uma búsqueda de uma libertação de lo que chamam de superstição, de revelação de las tradições humanas. Para o iluminismo, la razão é a clave para alcançar o progresso e a liberdade. E mediante la razão se construirá uma sociedade racional e justa, fundada na ciência, la política e moral. E por fim, temos a liberdade final, la superação de la revelação e o domínio exclusivo de la razão. Porque o iluminismo, hasta o iluminismo, se trabalhava em uma conversa com a razão e a revelação. Pero agora não. Agora Deus está morto, não necessitamos de la revelação. Vamos construir uma sociedade mais justa. Há cambios importantes em este momento. Sim? Há uma razão autônoma que vai nos levar também a las afecciones autónomas. Sim? Desde uma perspectiva reformada, este processo de liberação de la razão e la revelação se apresenta como uma ruptura peligrosa com o entendimento correto do mundo. Para nós outros, reformados, a revelação divina, especialmente através das Escrituras, é a única fonte confiável para conhecer a verdadeira realidade acerca de Deus, o homem e o mundo, o iluminismo e os movimentos subsequentes que buscam contribuir à humanidade a partir de uma razão autônoma, se alejam desta verdade revelada e, ao hacerlo, caem em el relativismo e depois em el desespero. Sim, como já dissemos de Francis Schaeffer e também de Cornelius Van Til. Há, entretanto, uma búsqueda de la salvação e redenção em la filosofia moderna. ¿Sí? Por favor, outra pessoa pode ler para nós outros esta diapositiva? Bueno, yo leo. Búsqueda de la salvación y redención en la filosofía moderna. Con el alejamiento de la revelación divina y la eliminación del elemento trascendente en la filosofía moderna, la humanidad se ve obligada a buscar una solución para sus necesidades existenciales,
como la redención, salvación y sentido para la vida. La filosofía, por lo tanto, no solo se dedica a describir la realidad, sino también a buscar nuevas formas de utopía y salvación en el ámbito puramente humano. Así surge un intento de construir una utopía inmanente a través de varias corrientes filosóficas, como la dialéctica hegeliana, el mundo interior schopenhaueriano, el romanticismo y posteriormente el existencialismo, además de otras aproximaciones que se alejan aún más de la tradición religiosa. Aunque la humanidad vuelva a mirar al mundo interior, ¿sí? Para una búsqueda de la verdad, de la trascendencia. La trascendencia es inmanente al hombre, es en dirección interna al corazón. Para algunas personas no, es necesario mirar a un espíritu, una autoconsciencia y una libertad plena que tienen la historia, como el proceso de dialéctica de Hegel, o, después, para Marx, una dialéctica en la historia con una evolución de la razón en busca de una creación de una sociedad sin clases. Pero aunque sea por la razón, aunque sea por una búsqueda por el corazón, por las emociones, la gran situación es que la humanidad busca a una utopía, busca a una construcción de una sociedad que no necesita de Dios, pero una sociedad perfecta creada por la humanidad. Lo desarrollo en busca de la salvación verdadera y el sentido último de la vida, para nosotros solo puede encontrarse en Dios y en la revelación. Pero las utopías humanas son creadas por la filosofía moderna y se quedan imperfectas, pero ellas tienen poder de aglutinar força, de construir narrativa e de influir em la consciência uma búsqueda por autenticidade em meio a las relações sociais. Esta filosofia humana que busca a liberdade radical del indivíduo reconoce em último momento, com homens como Kierkegaard, o absurdo da existência humana em um mundo que nos oferece respostas fáceis ou objetivas. Chegamos ao existencialismo. Sim, vamos falar mais em adelante a respeito, pero o existencialismo explora a angústia, a alienação e a desesperação. En esta caminhada, delante de la contradição en la história humana, que busca uma utopia, pero que enredra realmente angústia, alienação e desesperança, lo que chamamos de maestros de la sospecha, que se quedam em século XIX, aparecem com ideias que buscam cuestionar las bases de la moralidad, la religión y la filosofía tradicional. Tenemos tres mestres de las sospechas: Marx, Nietzsche y Freud. Marx critica la religión como una ilusión. Nietzsche denuncia la moralidad cristiana como una negación de la vida, de la experiencia existencial. El hombre debe vivir una forma libre de las limitaciones morales y religiosas. Y Freud
vê as religiões como um reflejo de desejos psíquicos reprimidos. Esses pensadores criaram um espaço radical de crítica à tradição, desafiando os fundamentos religiosos, morais e filosóficos da sociedade. Mas, pero agora é só um resumo de tudo, porque vamos trabalhar principalmente os três mestres da suspeita. E eu quero que veja agora uma figura, uma pintura. Por favor, me ajudem. O que quer Arquimedes? Por favor, uma interpretação da pintura. Me ajudem? Pastor, yo creo, pensando que a mí me parecía un poco complicado, pero sería que darme un punto de apoyo sería darme una preposición sobre el mundo y que esta preposición moverá el mundo, o sea, una fe basis, digamos. Podría ser más o menos eso. Sim, sim. Alguém mais? Também. Profe- ah, puede ser, puede ser que, siguiendo con lo que dijo Igor, para, para este autor, Arquímedes, eh, lo que sería, la verdad se podría resumir en una sola frase y esa frase, por así decirlo, podría cambiar el mundo. Sim, Arquimedes pretende com a física, hablando de um princípio de la palanca, sim? Que se há uma palanca suficientemente larga e um ponto de apoio firme, poderia mover qualquer coisa, incluso o mundo inteiro. Sim? La modernidade, o iluminismo e depois la humanidade, la ilustração e depois la modernidade, descobriu por meio da filosofia que a filosofia não necessita mais ser uma descrição da realidade. Porque se temos a correta palanca e o correto apoio, podemos cambiar o mundo. Assim, o poder do pensamento ou a razão. Uma palanca que pode mover objetos físicos enormes, uma ideia poderosa, uma verdade ou uma convicção firme, pode cambiar o mundo. Há também a busca de uma base firme, uma necessidade de encontrar uma certeza absoluta, como Descartes. E, neste sentido, a frase de Arquimedes representa a ideia de que, com um ponto de partida claro e firme, se pode construir todo um sistema de pensamento, pero mais do que só um sistema de pensamento, um processo de câmbio personal por la psicologia ou social. Se uma pessoa encontra seu ponto de apoio, uma causa, um valor, uma ideia que lo mueva de verdade, pode cambiar sua vida. Ou incluso influir el mundo que lo rodea. Ahora mira, ¿es posible leer? ¿Está bien para ustedes? Sí, sí, se puede leer. ¿Se puede leer? Sí, tenemos una corriente, un autor, la palanca, ¿sí? Y quién mueve el mundo, ¿sí? Voy a elegir tres personas, ¿sí? Miguel, por favor, va a leer siempre la corriente, ¿sí? Igor, por favor, la palanca. Y después, Pablo, por favor, ¿quién mueve? ¿Sí? La primera línea, Perfecto. Miguel. Autor, Igle- corriente. Bueno, ¿Cómo?
a- no lo tengo todo completo. Puede ser, a ver, iluminismo. Iluminismo. Sí. Sim. La razón, la palanca. La razón, el progreso, la ciencia, la libertad. Quem mueve? Pablo, ¿me escucha? El sujeto racional y autónomo. Sim, sempre assim. Há um sistema de pensamento, há um lugar de força, uma palanca para mover o mundo, e há quem hace a força. Sim? Por exemplo, por Descartes ou por el racionalismo, a dúvida metódica e a razão. É a palanca, é o instrumento. El yo pensante, ego cogito, ¿sí? Por la filosofía moderna, en general, la autonomía del sujeto, la razón o la experiencia, quien mueve el individuo moderno. Ahora, mira una cosa que quiero que sepas. Mira cuántas corrientes, cuántos sistemas diferentes de pensamiento que se entrelazan. ¿Te acuerdas que antes de la modernidad teníamos la iglesia con la disputa entre Aristóteles y Platón? ¿Sí? Pero ahora mira la situación. Y tenemos en medio a todo esto una solución reformada. La soberanía de Dios, la revelación y la escritura es la palanca. Quien mueve no es el ser humano, es Dios. El ser humano es solo un instrumento de su voluntad. De todos los sistemas de pensamiento que tenemos, solamente la visión reformada del mundo tiene su expectativa totalmente en la trascendencia, en un mundo afuera de su realidad. Chegamos em uma disputa de um mundo de corrientes filosóficas e uma sola visão que tem a expectativa afuera de la realidade, afuera de la expectativa interna imanente a la natureza. Perguntas hasta aqui? Tranquilos? Sim? Sí, pastor, sí. Mira que mundo que estamos. Mira nosso desafio em el ambiente acadêmico. E mira como temos um desafio para discipular a igreja. Se antes Pastor, utilizávamos Aristóteles e Aristóteles era fuera normal a la igreja, se antes utilizávamos Platón, pero agora estamos respondiendo ao mundo fora do ambiente teológico. E temos uma abordagem de la teologia. Então, temos um desafio profundo. pastor, yo tengo una consulta. Diga. Ah, hoy en día podemos pensar que eh, hay una mezcla de todos estos pensamientos o hay grupos de personas que asumen, mismo sin saber, una escuela de pensamiento como esta. Entonces, por ejemplo, una chica es feminista y en realidad el feminismo se embasa en una corriente filosófica, el otro piensa de otra forma. Entonces el mundo moderno sería una mezcla de pensamientos filosóficos que a veces ni la persona sabe. ¿Podemos ver la realidad más o menos así o cómo sería? Eu creio que há de tudo um pouco. Não é fácil responder, Igor.
Hay las personas que son conscientes filosóficamente de su posición, y yo creo que son principalmente las marxistas, de origen marxistas. En poco tiempo vamos ver algunas cosas así. Algunos son solamente personas que siguen el flujo normal de la historia, son hijos de su tiempo, que no tienen conciencia de lo que realmente estão pensando, ¿sí? E podemos ver isso muitas vezes em la igreja também. Pessoas que reproduzem ao tempo que vivem porque não têm realmente um raciocínio a respeito de lo que está ocorrendo em sua vida, porque pensa como pensa. Seguem um processo de vida normal para eles. Podemos seguir? Sí, pastor. É solo uma curiosidade agora. Em Josué 24, 1 e 12, serviam a deuses estranhos. É um resumo da história de Israel por Josué e a chamada de Abraão, pero tiene uma descrição importante da família de Abraão e Nacor por seu padre Taré, donde servían a dioses extraños. Ahora mira, ¿cuáles fueron los dioses extraños? ¿Sí? La magia, la magia para la manipulación de la realidad. Hoy tenemos la búsqueda moderna de una solución naturalista para las cosas. Había en el tiempo de Josué, de Abraham, uma búsqueda de manipulação das coisas naturais por la magia. Hoy há uma esperança profunda en la manipulação, aunque científica de la realidad, também mística, porque la realidad les comparte uma expectativa de solução de los problemas. Uma segunda similaridade do passado. El pasado tenía el placer por el coito sagrado como un símbolo de fertilidad y de renovación en rituales de adoración. En la región de Ur de los Caldeos, donde proviene Abraham, hay este tipo de adoración a la deusa Luna, ¿sí? Hoy tenemos el existencialismo odierno y una búsqueda exasperada por experiencias de satisfações personais, incluso por la vida sexual. Isso nos aponta algumas vezes para uma autotranscendência e uma afirmação profunda da liberdade humana. Uma outra similaridade do tempo de Abraão, el rei como um hombre Deus, uma expectativa de solução de todos nossos problemas em uma pessoa, o que hacemos hoje em busca de um hombre moderno que resolva nossos problemas ou de um sistema político que seja nossa solução. Há uma conexão direta de expectativa de solução de tudo que nós outros queremos em uma idealização de um líder político que não podemos questionar, que não podemos imputar defeito, porque se chega cerca de ser um semideus. Sí, este hombre hoy tiene el papel de garantizar la orden delante de lo caos. La mesma expectativa del rei em la época de Abraão.
Lo que estou lhes dizendo, aunque hoje seja mais lleno de detalles e mais me falta uma palavra, pero que seja mais complexo la situação por la razão, por uma gama de filosofias e o mundo de Abraham seja mais sencillo, la similaridade de uma busca de controle de la natureza, de controle de la prazer em busca de la satisfação de la existência, de la ideia de um nome que seja nosso Salvador, se queda lo mismo. Aunque seja hoje mais complexo e temos uma sociedade mais difícil de compreender, pero temos a mesma búsqueda, uma búsqueda de uma realização, de uma búsqueda de la realização de uma situação mais satisfatória de uma sociedade que não necessitamos, não tenhamos mais problemas, sim? Em tempos modernos, temos essa búsqueda em situações como o positivismo, o materialismo e o ateísmo. Há sempre uma busca por la realização de uma visão de mundo sem problemas. Los três negam los fundamentos religiosos tradicionais. O positivismo tem como representante máximo Comte, que sostenía que a única forma válida de conhecimento era aquela basada em hechos observáveis e fenômenos verificáveis. Conhecimento científico. Há três estágios para Comte delante de la evolução del pensamento humano. El metafísico, que recurre a conceitos de fenômenos mediante deuses, sim? Há também o processo que, mira, que temos uma búsqueda teológica. Então, se me permita reformular-se três fases. O primeiro teológico, que explica os fenômenos mediante deuses. O metafísico, que recurre a conceitos filosóficos. E o positivo ou científico, que se basa em la observação empírica de la razão. Comte nos hace uma proposta de uma religião de la humanidade. Eu não sei se tem na Argentina, não procurei, não busquei, pero em Rio de Janeiro tem o Templo Positivista, que é uma expressão de uma humanidade que defende que o único conhecimento válido é basado em hechos observáveis e verificáveis. Este caminho hacia el pensamento positivismo para Comte marca el fin de la filosofía como especulación abstrata. En su lugar, Comte pone una ciencia de los hechos, capaz de ordenar el conocimiento y guiar la sociedad. Comte chama filosofia positiva uma forma de dissolver a filosofia tradicional e reemplaçá-la por um saber técnico e prático. Isso implica que muitas perguntas filosóficas, especialmente as metafísicas ou religiosas, se consideravam inúteis ou sem sentido
desde la perspectiva positivista. Se alguém empieza a perguntar a respeito da transcendência ou de realidades que não podemos ver, não podemos manejar, ou não podemos escuchar diretamente, não podemos controlar, não tem sentido. Não é uma conversa que devemos seguir adiante. A humanidade ocupa um lugar central como objeto de veneração. E mira, lo que acontece é um pouco contraditório, porque em momento de sua vida, mas por el final de sua vida, Conte já não era mais um defensor do ateísmo radical. Ele critica os ateus de sua época e admira o catolicismo medieval, sim, não por seus dogmas, pero por sua capacidade de organizar a sociedade de forma social e espiritual. Há uma búsqueda para Conte de uma disciplina de sentido moral sem teologia, uma nova religião laica de la humanidade. Se queda em Conte uma tensão entre ciência e revelação, ciência e religião. Se por um lado impulsa a superação do pensamento teológico e metafísico através do método científico, por outro, reconoce a necessidade de símbolos, rituais e comunitário, propondo uma nova forma de espiritualidade basada em la razão e em el culto de la humanidade. Aí chegamos em el primeiro mestre de la suspeição. Já quem nunca escutou a respeito de Karl Marx, ¿sí? El marxismo e sua herência em la filosofia moderna. É com certeza um de los pensadores mais influentes de la modernidade. E podemos ver seus pensamentos em el existencialismo, el estruturalismo e em certos setores do pensamento cristiano. Marx tiene dois homens que le influenciaram profundamente. El primeiro, Feuerbach, um filósofo materialista que sostenía que Deus é uma projeção do ser humano e que, portanto, a religião é uma forma de alienação. E el segundo, Hegel, que era um idealista que pensava que a história se movia por ideias espirituais. ¿Sí? Marx materializa a ideia hegeliana de dialética, pero não mais em el espírito de las coisas, e sim em la história que se avança por lutas concretas entre classes sociais. Marx toma o método dialético de Hegel e lo invierte. Já não é a ideia do idealismo la que determina a realidade, sino que é a estrutura material, a economia, a luta de classes, a propriedade, la que determina a consciência. Em la influência de Marx temos em el existencialismo. Homens como Jean-Paul Sartre, vemos como se combina a liberdade radical do indivíduo com a consciência de las condições sociais e materiais.
Sartre dijo que el existencialismo debía ser un humanismo marxista. Tenemos la influencia de herencia de Marx en el estructuralismo, una corriente filosófica antropológica que surge en Francia en los años 60. El marxismo está presente porque el estructuralismo sostiene que la realidad humana está organizada en estructuras invisibles, como la lenguaje, la cultura y la economía, que condicionam nuestras acciones y pensamientos. Althusser, por exemplo, reinterpreta Marx para mostrar que o indivíduo está interpelado por las estruturas ideológicas do sistema, sem necessidade de uma vontade consciente. Ora, a pergunta a los teólogos, estudiantes, ¿sí? En el pensamento cristiano, ¿dónde está la influencia marxista? En el pensamento cristiano, ¿dónde está la influencia marxista? ¿Alguien? Puede ser en la teología de la liberación. Justamente en la teología de la libertación, por, me permita, Gustavo Gutiérrez, que utiliza as categorias marxistas, pensando em la opressão, lutas de classes e praxis libertadoras, ¿sí? Para reinterpretar o conceito de pobres e excluídos em la escritura e o conceito de profetismo, ¿sí? En que não devemos solamente esperar uma salvação, pero devemos transformar as condições materiais de injusticias por uma utopia imanente. Ora, mira, há problemas em ver o sofrimento e tentar ajudar? A pergunta. Há No, problemas em ver No, o sofrimento e tentar ajudar? Pablo? no, Não, não há problema. É o serviço diaconal da igreja. O problema é que se hace isso considerando a humanidade capaz, sem considerar os pressupostos bíblicos de depravação humana, se hace isso sem a necessidade, sem a necessidade de predicar o evangelho e de esperar a volta de Cristo. Porque a expectativa escatológica se resolvendo os problemas de hoje. É isto. Este é o grande problema. O marxismo se queda, por último, em uma visão total da sociedade, que analisa todas as relações humanas desde a perspectiva de las estruturas materiais, especialmente a economia. Depois vai a linguagem, depois vai a la cultura, e a perspectiva total da realidade sai da economia e parte para toda a extensão da sociedade. Toda a história humana é uma história de luta de classe. Agora, toda a história humana é uma história de luta de opressão e oprimido, de opressor e oprimido. Desde el esclavo e el amo, passando por el siervo e el senhor feudal, hasta el obrero e el capitalista. Em todas as etapas, uma classe oprime a outra. El hombre oprime a la mujer, o mais forte
al más fraco. La lengua es una opresión porque nos queda abajo a un sistema que tenemos que nos libertar. Se construye las cosas en busca de una utopía que no llega. ¿Sí? Este conflito se queda como un motor de la historia, porque siempre estamos haciendo dialéctica. Esse hace resumen. Se empezó por la economía, se llegó a la lenguaje, después ahora a la cultura y ahora está en el ambiente de la familia, porque hay un conflicto entre la familia burguesa y las familias. No podemos nos quedar sempre aceitando lo que es normal, porque es normal. Tenemos que criticar. Los filósofos nos han hecho más que interpretar el mundo. Lo que se trata es de transformarlo. Este momento, la filosofía sale del ambiente de la abstracción para una acción práctica, una praxis revolucionaria, una transformación activa de la realidad. Pero para Marx, ¿cómo es la realidad? ¿Alguien puede leer para nosotros, por favor, un alumno? Leo. Leo yo. Ah, perdón, no está. ¿Está bien? Bueno, ahí bien. El creo marxista, materialismo y dialéctica. La única realidad es la materia, que es eterna, infinita y no necesita de un creador. Segundo, la conciencia. El pensamiento y el alma no existen como realidades separadas. Son productos del cerebro, que es un órgano material. Tercero, Dios no existe. La religión es una ilusión que debe ser superada. Y cuarto, la materia está en constante movimiento y ese movimiento sigue leyes dialécticas. Cambio constante, acción recíproca, contradicción, transformación cuantitativa en cualitativa. Es importante que las leyes dialécticas, tomadas en parte de Hegel, aplicadas a la materia y a situaciones de la cultura hoy, sostienen que el mundo no es estático, sino un proceso de lucha y transformación constante. No hay estabilidad ni esencia eterna, porque todo cambia, todo se contradice, y de esa contradicción surge algo nuevo. Ah, yo voy a decir de Brasil, porque es una realidad más cerca de mí. Eh, Todavía no conozco la sociedad de Argentina profundamente para ver algunas cosas, pero mira, cuando un movimiento de origen marxista hace una invasión de departamento en busca por un derecho de moradia, ¿sí? Lo que quieren es hacer un proceso dialéctico de cuestionamiento de la realidad imposta. Es una praxis revolucionaria intencional para llevar a una producción de cuestionamento de cómo resolver el problema. De fato, el liderazgo en aquel momento no quiere resolver el problema. Quiere crear um processo de cambio, de contradição, de questionamento, que sempre tem algo para cambio, contradição e questionamento. Lo que põe o liderazgo em la mídia, em los noticieros, e surge uma personalidade que questiona e que tem uma narrativa em busca de uma utopia. Esta pessoa agora se queda em uma posição de visibilidade política para receber as atenções de los votos. Com isso, em verdade, o que realmente estão construindo
es un sistema de manipulación de narrativas para detener poder, en busca de lo que Marx llama de la ditadura del proletariado, e que, aunque llegue por los votos, llegamos para dominar la conciencia y tener una única forma de pensamiento. Hay una pregunta que hacer para los revolucionarios, ¿sí? Que caminan en busca de una utopía a ser realizada, en una busca de una escatología secular mediante la lucha política. ¿Cuál pregunta? ¿Qué lugar ocupa el ser humano individual en esta visión de la historia? ¿Qué lugar ocupa el ser humano individual en esta visión de la historia? El individuo concreto es solamente un pasajero en el proceso histórico. Porque lo que importa no es la persona, sino su contribución a la revolución. Se valora no el individuo como ser, no su persona, pero su acción. La esperanza no está puesta en la persona delante de nosotros, pero en un futuro colectivo, no en el presente individual. Este momento es el gran problema del marxismo original y del marxismo que sigue después. ¿Por qué? Porque si la importancia no es el presente individual de una persona, pero su acción, si es un obstáculo, podemos resolver. Esta visión ha sido objeto de fuertes críticas. Algunos autores señalan que al subordinar al individuo a la historia, el marxismo corre el riesgo de justificar medios violentos en nombre de un fin utópico. ¿Podría ser por eso? Es una pregunta. Que las revoluciones comunistas es en el siglo XX. Podría ser por eso que las revoluciones comunistas en el siglo XX mataron más personas que el nazismo y condenaron millones a la miseria. Porque la revolución es más importante do que el individuo. Regímenes inspirados en el marxismo, como la Unión Soviética, la China de Mao o la Camboya de Pol Pot, justificaram purgas, campos de trabalho forçado, censura, assassinatos massivos em nome de um futuro melhor. Los muertos se contaram por docenas de millones. El intento de lograr a la libertad humana terminaron por negar la dignidad de una persona. El marxismo es realmente, yo tengo que reconocer, una poderosa herramienta de análisis social. Sí, es verdad. No puede. Es una proposta de transformación radical del mundo. Al mismo tiempo, tenemos que utilizar la reflexión crítica con el marxismo. Es lícito sacrificar el presente de una persona por un futuro colectivo. El marxismo ofrece respuestas a preguntas sobre la libertad, la justicia, el sentido de la historia, pero se torna una visión
totalizante, com risco profundo de produzir opressão. A verdadeira lição é que nenhum sistema pode reemplazar o valor de cada ser humano concreto, aqui e agora. Márquez é maestro de la sospecha porque não aceita a realidade como aparece. Os herederos de Márquez sempre vão a buscar a justificar a estrutura del poder vigente por la opressão, em busca de uma libertação, de uma autonomia del ser humano de todo domínio de uma ordem moral imposta, incluso por meio de la religião. De los problemas que surge en esta busca del cuestionamiento de la realidad es la estatización completa de la sociedad. O que quero dizer com isso? Dado que a propriedade privada para Marx é vista como causa de explotação, a propriedade privada deve ser abolida. Pero, para se abolir a propriedade privada, também se abole a individualidade, os desejos de uma pessoa, os anseios. Então, o Estado necessita controlar os meios de propriedade privada e também os meios de produção. Em primeiro momento, para Karl Marx, as fábricas, tierras, escolas, bancos, hasta el arte e os meios de comunicação deviam ser estatales, ¿sí? E, em la prática, o indivíduo se converte em subordinado a uma lógica coletiva. Como consequência, as liberdades individuais são sacrificadas em nome do bem comum e da revolução. Neste momento, há uma promessa de uma elite política de que levará a um comunismo pleno e o Estado vai desaparecer. Pero nunca chegou. O que se viu foi um Estado totalitário. Marx, como maestro de la sospecha, nos ensina a desconfiar de las ideias e los sistemas como instrumentos de dominação. Hoy se sospecha hasta de la cultura ou del padre, de todo. Há que fazer uma ruptura em busca de um projeto de liberdade ou de transformação radical de la sociedade. Pero lo que realmente está generando em el Estado opressão, estatização de la vida, em la família, la rebeldia, em la família, la quebra de la orden creacional de Dios, en las relaciones del padre, de la madre, de la pareja, del matrimonio y de las relaciones con los hijos. ¿Sí? A partir deste momento, com Hegel e Marx, temos uma nova força transformadora, o que chamamos de uma produção da história dialética, de exercitar o princípio de la revolução, o princípio de questioná-la, de criticá-la e transformá-la, digo, la sociedade em todo, em busca de la utopia,
de la expectativa que todas las personas tienen que ser un agente para denunciar lo que es injusto. E se hace la sociedad un campo de batalla. Um campo de batalha. Lo instrumento, la alavanca para empezar el processo de intervenir em la sociedade é o que chamamos raciocínio crítico, em busca de uma emancipação. Hoy, esta emancipação é o que se utiliza a palavra democracia. O que quero dizer com isto? Quando um político marxista utiliza a palavra democracia como um estado político ideal, em la realidade, o que ele está dizendo é que, por meio do voto, podemos tomar o poder para lutar contra a alienação, contra o conformismo, contra todas as formas de dominação, seja política, religiosa ou econômica. Em la palavra de Hannah Arendt, uma filósofa do século XX, todo revolucionário, depois da revolução, se queda em um senhor del sistema. E a democracia passa a servir o sistema e não mais a la utopia de cada um de nós outros, pero a aqueles que se quedam em el poder. Um sistema cíclico, dialético, que se influi em la realidade, que vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, hasta que toda a sociedade está estatizada e dominada por um conceito utópico que quem pensa diferente é um problema, é antidemocrático. Marx, com isto, em el ambiente cristiano, tiene uma confusão, porque muitos teólogos vão mirar a los profetas com las perspectivas marxistas, considerando que os profetas têm um desejo de cambiar um mundo injusto solamente. Pero Marx hace isto com uma perspectiva radicalmente materialista e ateo. E não é uma mensagem espiritual ou religiosa, pero é uma crítica às relações materiais de poder que sostêm opressão. Marx não apela a uma vontade divina nem a uma justiça transcendente. Por isso, para mim, lo que Marx hace não é lo mismo que os profetas de Israel hacen. ¿Sí? Há um desejo de cambiar um mundo injusto, sim, pero os profetas hacen isto por la chamada al arrepentimiento bajo la lei de Deus. Marx hace isto por um intento revolucionário, materialista, secularista, ativo por la razão crítica de nunca se conformar com este mundo. Mira, se la razão crítica sempre tem algo a questionar e sempre tem uma dialética a produzir, lo que não tem. Não tem gratitude. Não tem motivos de alabança. Não tem la rendição a um Criador.
e por isso tem angústia e desespero e muitas vezes atitudes raivosas que não se dis- onde não há disposição de perdonar, de perdonar. Com Hegel e com Marx surgiram uma nova linguagem que se quedam presentes em nosso vocabulário, sim? Palavras como dialética, palavras como contradição, contradição como um aspecto de nosso ser, de quem nós outros somos, sim? Maldito homem que sou, quem me livrará del corpo desta morte? Eu quero a santidade, mas não consigo a santidade. Não alcanço a contradição. Pero se empezó a usar la expresión, la contradicción. Espíritu del tiempo, el espíritu del hombre moderno, el espíritu del hombre contemporáneo. Autonomía, la idea de autonomía del sujeto, la autonomía del Estado, la autonomía de una nación. Reconocimiento. La identidad de un individuo se forma en el contacto con el otro, pero el otro tiene que me reconocer como yo soy. Eu tenho o direito, a liberdade, a autonomia de ser quem quero ser. E principalmente com Marx, temos a ideia de la educação liberadora, o pensamento crítico. Mira, uma expressão muito forte, ser protagonista de tu história. ¿Sí? Bonita expresión. La noción de que la historia la hacen los hombres en su lucha concreta, va a lucha, va a conquistar su felicidad. ¿Sí? Alienación, la noción de la separación del trabajador y de su trabajo, de los frutos de su producción, siendo un concepto amplamente utilizado em psicologia social, sociologia e crítica ao capitalismo. Conceitos como justiça social, luta de classes, revolução, conceito de revolução como um cambio radical das estruturas sociais, políticas e econômicas, materialismo histórico, ¿sí? E viene de também emancipação, transformação social, autossuperação. São palavras que se quedam na sociedade e influem incluso teologia e teólogos. ¿Sí? E muitos... mira, o que é um avivamento? Quem quer me dizer? O que é um avivamento? Vamos? Alguém? Quem define avivamento? Avivamento é a palavra espanhola? Es un momento en la historia en el cual Dios determina que especialmente un grupo de personas renuevan su fe en Dios. Puede ser un movimiento teológico, profundamente espiritual, de mucho evangelismo, crecimiento Sim. de la iglesia. Pero mira, Pablo, empezaste de uma obra soberana de Deus a nós outros, ¿sí? Ujú. Sí. E quando nós outros, como siervos de Deus, começamos a, a hacer reglas para chegar ao avivamento.
es diferente, ¿sí? En toda la historia humana queremos el avivamiento. La Iglesia del Señor quiere un avivamiento. Pero el espíritu revolucionario llegó a la Iglesia de tal manera que queremos buscar y traer el avivamiento y forzar el avivamiento a la sociedad. Esto es una influencia marxista a la teología, en que todas las veces que pensamos y confiamos en un sistema, que confiamos en una organización, que confiamos en 10 pasos, reglas, estamos confiando en obras. E muitas vezes o que escuto a respeito de uma pregação de avivamento não é uma esperança que Deus viene nos visitar, sino um desejo revolucionário de fazer acontecer algo profundo, algo milagroso. Pastor, O que cambia também a oração, o renúncio. Diga, Pablo. sí, sí, una consulta en este tema. Esta cuestión de reclamarle a Dios que, ¿cómo se usa? ¿Qué palabra utilizar? Recuperar algo que me pertenece por derecho. Pedirle a Dios esto que no me sale la palabra, hay una palabra que se usa muy común en este tipo de reclamo hacia Dios. Restituir, Sim, restitución. Deus tem que me restituir o que quero agora. Eu estou fazendo tudo certo. Estou fazendo uma revolução espiritual. Quantas vezes cantamos músicas assim? Me gostava, sim? Revolução. Me gostava. Cantei muito em la década de 80, quando me converti, músicas inspiradas em rock, sim? Ritmo musical. E tentava ser as coisas. E quantas vezes me disseram para assumir a autoria de tu vida espiritual. A autoria. Eu não sou o autor de minha vida. Eu utilizo meus dones, minha capacidade. Eu vou viver em busca e vou usar toda a minha capacidade. A autoria de minha vida pertence a meu Senhor. Eu não quero mais ser autossuficiente. Quero ser siervo e servir a uma geração com toda a minha capacidade, em toda a extensão da aliança, em el mandato cultural, social, bajo a direção revelacional e espiritual de Deus. Sim? Eu tenho que viver e servir ao próximo, ser diácono da sociedade, tudo. Pero temos que nos perguntar. Algumas vezes me perguntei se eu fuera alguém buscando um avivamento, se queria realmente ser um revolucionário espiritual. Sim? Alguém mais? Marques hace parte de tu vida, mais do que pensas. Sim? Marques hace parte de tu vida, más de lo que pensas. Pastor, y con esto podemos pensar también en el concepto que hay en Brasil, mucho hablado en Brasil, y que es el marxismo cultural, que no es enteramente el marxismo en todo, pero la influencia del marxismo, ¿sí? En los pensamientos. Ahí creo que sería por ahí también en el medio cristiano. Sim, sim, todo o que nos chama para questionar e buscar uma liberdade de las coisas mais tradicionais e mais essenciais da vida, que se chama, todas as vezes que se chama de los vínculos culturais de opressor, eu tenho que me libertar para me satisfazer de la opressão del contrato de casamento.
porque o contrato de casamento restringe minha vida e eu tenho que buscar a satisfação plena. Vá experimentar a vida, seja livre. Porque tem que viver algo assim. Mira, que isso chegou a um momento que as pessoas desconstruem, desconstruem, sim, é uma boa palavra, desconstruir, como dizer, De construir, desconstruyen. deconstruir, Sí. desconstruem tudo, tudo, menos sua paixão por el time de futebol. Desconstruyen os vínculos maternos, os vínculos paternos, os vínculos familiares, as relações de trabalho, ¿sí? Todos são problemas, pero sua paixão por futebol se queda. Por seu equipo de futebol se queda. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Tem pessoas que se quedam como hincha em Brasil de Corinthians, de Vasco. Hay que se libertar, ¿sí? Bueno, Eu creio cuidado, que ¿ah? La clase está siendo grabada. Oh, tiene corintiano, mira. Hay un corintiano entre nosotros. Pastor, Ah, hay una frase muy famosa de una película argentina que ganó el Oscar, que es El secreto de sus ojos, y es una reflexión sobre la cultura general argentina, que un personaje le dice a otro, el tipo, refiriéndose a un hombre puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. Eh, eh, entonces, esto es algo que es muy sí, común en el pensamiento argentino también. también, sí. Lo cuestionamiento con, mira, vamos a hacer una educación para enseñar a las personas a tener un pensamiento libertador, una razón crítica. Es una educación revolucionaria, no es para conocimiento, no es para le enseñar a conocer, es para le enseñar a desconstruir las autoridades opresoras de tu vida. Es una educación que nos no enseña más, ¿sí? Tiene los que quieren nos libertar de la opresión de la matemática occidental, porque 2 más 2 tiene que ser 4, porque no pode ser 5. Eu uma vez lhe perguntei, quando for a voar, perguntei a uma pessoa assim, quando for a voar de avião, quer que a física utilize a matemática, onde 2 mais 2 é 4 ou 2 mais 2 é 5? Ou pode ser qualquer coisa? Qual certitude quer ter em la física? Porque a realidade, o grande problema do pensamento crítico revolucionário é que quando chega delante a realidade se impõe, se resiste. A verdade não pode ser relativa em las grandes ciências exatas, las ciências que são as madres do pensamento. Pero hoje estamos neste momento, ¿sí? Próxima semana começamos em Kierkegaard, o existencialismo em busca de Deus. ¿Sí? Preguntas hasta hoy? ¿Comentarios? No, pastor, creo que es muy claro la clase. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Diga. Eh, a veces, co- a veces cometemos, o sea, y digo cometemos porque esto nos puede pasar a nosotros, aunque somos cristianos reformados, el error de interpretar ciertos acontecimientos no desde la perspectiva original, sino desde nuestra perspectiva, vamos a decir, contemporánea. Uhum. Y yo pregunto, ¿no? Eh,
el hecho de que alguien diga, a mí me lo han dicho hace unos días así, a Jesús lo mataron los de la derecha. ¿Eso no es una especie de marxismo en la iglesia? Miguel, Miguel, me ajuda, Miguel. Está certo, sim. Não, não, não chamaria de marxista, sim? É o que chamamos de Ajá, utilizar uma expressão de uma cronologia de um tempo que não existia, há um tempo que não existia. Ah, Poderíamos conversar o que é hoje a direita ou a anacronismo. esquerda. É anacrônico, sim. Ah, Algunos chegam e dizem: os que mataram a Jesus foram os de la derecha, porque foram os que deteniam o poder, foram os homens opressivos. Não é uma boa interpretação da realidade da cruz. E tem um viés de uma análise crítica marxista, com certeza. ¿Sí? Pero en la busca por una posición, hay los que interpretan de otra posición también. Siempre vamos a ter, se aceitamos los termos del debate actual, porque ahora que yo estoy haciendo una crítica a los que hacen esa pregunta, ya estoy también haciendo la crítica por la perspectiva odierna. Yo quiero decir que os esquerdistas que pensam assim estão equivocados. E me quedei por la derecha. Estou em meio de uma disputa de quem tem razão, de quem se sos de la izquierda ou de la derecha. Pero mira, la izquierda ou la derecha, se não tem uma perspectiva transcendente, vão chegar a um problema social. Sempre. A um problema histórico. Aunque não seja marxista, aunque seja um homem de que pensa em um livre mercado, pero basa o livre mercado em uma sociedade materialista, vai chegar um problema. O cristiano, de fato, não pode ser direita ou esquerda. O cristiano é um cristiano que tem uma visão para a sociedade, que e que se acepta o conceito esquerda e direita para discutir a sociedade, já não está discutindo em seu ambiente, está discutindo em um ambiente secularista. Para mim, esse é o grande problema hoje. Por isso, nós outros, como cristianos, por exemplo, não falamos de justiça social, falamos de justiça. Justiça. Pero não utilizamos para a justiça o termo social. Mas é outra história, outra conversa. Sim? Outro tempo. Graças por la pergunta, Miguel. No hay de qué. Y gracias por la respuesta. Podemos encerrar? Sim? Bien, y vamos a pedir a un hermano que pueda concluir con una oración. A ver si pedimos a Arsenio, por favor, que ore. Así terminamos. Oremos. Padre Santo, te alabo, te glorifico en esta noche. Gracias por esta clase, Señor, que podemos ver, Padre Celestial, que muchas personas, Señor, que quieren hacer desviar tu palabra, Señor, pero tú tienes la verdad, tú tienes, Señor, a través de tu revelación en Amém, Senhor. la Escritura, Señor, que puede guiarnos, Señor, a conocerte más y más a ti, oh Dios. Y gracias, Señor, por este momento. Gracias por la vida del profesor.
Gracias por la vida de los alumnos, por su tiempo, por su dedicación también, mi Dios. Y gracias, Señor, a través de esta tecnología que podamos aprender, Señor, y ayúdanos, Señor, para que podamos comprender y poder aplicar en nuestra vida y llevar, Señor, a otra persona tu verdad, mi Dios. Gracias por este momento, Señor. Oramos a ti agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amém. Amén. Gracias, Amém. profesor. Tchau. Gracias, hermano. Graças, Nos Maurício. vemos. Maurício, Bendiciones, desculpa pastor. por el problema de Corinthians, ¿sí? Bueno, hay Eu que olvidei de perdonar a los você. pecadores. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos, hermano. Nos vemos. Bendiciones.